Vamos dar continuidade ao estudo da análise das 7 cartas às igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 2. Vamos abrir agora a palavra do Senhor para examinarmos cada uma das 3 primeiras cartas. Nós abordamos neste seminário de 5º período as 3 primeiras cartas que nós vamos analisar o período profético de cada uma destas cartas. Quando nós vamos abrir aqui no capítulo 2 de Apocalipse, vamos ver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, neste sentido. No capítulo 2, versículo 2, está aqui o trabalho de uma igreja que o Senhor aceita. Essa igreja diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Que trabalho foi esse? Foi o trabalho da semeadura. Essa semeadura consistiu em a igreja enfrentar os tipos de terreno mais inóspitos, terrenos de difícil semeadura. No campo social, naqueles dias da igreja, quando ela iniciou, a igreja estava ali, encontrando uma dificuldade muito grande para semear a semeadura, a semente, que era a escravidão como uma verdadeira chaga social naqueles dias da igreja primitiva. Para cada 3 cidadãos ali no Império Romano, 2 eram escravos. E isso, portanto, era uma grande dificuldade para a igreja enfrentar. Se não bastasse semear a semente da palavra do Senhor no meio dos romanos, que entendiam que justificação não era pela fé, justificação, o conceito de justiça era o conceito que consistia no sentido forense de justiça. O culpado é culpado, então ele tem que morrer. A igreja tinha que anunciar que no reino de Deus é diferente, que o culpado não vai morrer, porque ele creu no inocente. Então, porque ele creu no inocente, ele então é justificado pela fé. Então, a carta de Paulo, que Paulo envia para os romanos, ela vai explicar isso detalhadamente para os irmãos em Roma. O que era justificação pela fé? Então, era uma semeadura árdua, uma semeadura difícil. E sem contar também com os princípios de filosofia dos gregos. Evangelizar os gregos seria uma dificuldade muito grande, porque as suas filosofias apontavam para aquilo que é terreno. Então, na hora que Paulo começa a pregar ali, no Areópago, e ele fala daquilo que era terreno, estava todo mundo ali assistindo Paulo atentamente, mas a partir do momento que ele falou a respeito de um homem que Deus enviou e morreu e ressuscitou o 3º dia, esse aspecto ali, a maioria foi embora, não quis ouvir Paulo, ficou ali uma minoria, e daquela minoria, alguns até mesmo disseram: nós vamos te ouvir sobre isso outra hora, e alguns ali creram, até o Areopagita ali creu também naquela pregação de Paulo, porque a questão também de a semente brotar, germinar e brotar no coração do homem, não estaria a cargo de convencimentos filosóficos, de argumentos religiosos, não. Estaria a cargo do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa foi a semeadura, foi o trabalho da igreja. Aí você vai ver na parábola, uma parte da semeadura cai à beira do caminho. Então, à beira do caminho estava ali, vamos voltar ao verso 2 aqui, onde nós vamos encontrar essa semeadura, quando diz assim: o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Ainda voltando sobre o trabalho da igreja, interessante que, por outro lado também, alguns fatores facilitaram o trabalho da semeadura da igreja. Por exemplo, as rotas marítimas criadas pelos romanos para dar assistência
as regiões conquistadas por eles, estradas que foram abertas pelos romanos, que facilitaram os irmãos no trabalho da evangelização. E a questão também relacionada aos hebreus, se por um lado havia uma dificuldade de evangelizar um mundo totalmente politeísta, que eram povos que adoravam a vários deuses, por outro lado havia um povo que era monoteísta, que eram os hebreus, que eram os judeus. Então os judeus foram os primeiros que se converteram ali em Jerusalém no dia do Pentecostes, e depois lá no outro discurso de Pedro, em frente à Porta Formosa, na cura do coxo. Então eles tinham já uma referência do que era o monoteísmo, ou seja, adorar a um Deus só, servir a um Deus só. Então, por um lado, o politeísmo das nações como um obstáculo, uma dificuldade, mas por outro lado, o monoteísmo dos hebreus, dos judeus, facilitando ali o trabalho dos apóstolos, o trabalho da igreja. Então, é a semeadura. Agora, o que acontece com a semeadura? Verso 2 continua: e que não podes sofrer os maus. Então o Senhor olha as obras dessa igreja, o trabalho dela, a paciência dela, a capacidade dela de não sofrer. A palavra sofrer aqui significa não suportar, não tolerar os maus. Quem eram os maus? Os maus eram os maus crentes, aqueles que estavam relacionados a parte da semeadura que foi lançada à beira do caminho. O que era a beira do caminho? A beira do caminho está relacionada ao homem que não está no caminho. Ele vem para o Senhor, mas ele não larga o mundo, ele quer continuar caminhando paralelamente, ele quer continuar nos dois caminhos, ainda no mundo, mas à beira do caminho. Estar no caminho é estar em Jesus, mas estar à beira do caminho é estar indefinido. Então esse é o mau crente, aquele que vem do mundo e não quer deixar as coisas do mundo. Então essa igreja, ela não tolerava gente assim, e era uma igreja que não tolerava, de tal maneira que houve momentos que os apóstolos tiveram que ser incisivos com isso. Pessoas que não se definiam, que traziam problema para a igreja. Havia um, por exemplo, que Paulo cita o nome dele, chamava-se Alexandre, o latoeiro. Então Paulo disse que era um camarada que dava muito trabalho na igreja. Então a única saída para Alexandre, o latoeiro, foi Paulo entregá-lo, sabe para quem? Para Satanás. Entreguei-o a Satanás. Porque o camarada era difícil mesmo, eram os maus crentes. Então era uma igreja que tinha discernimento, ela não tolerava o mau crente, aquele que fica à beira do caminho. Ele nunca está no caminho, nunca caminha, está sempre olhando o caminho, mas de longe. A igreja viu a experiência lá de Eutico, estava lá uma mesa farta lá no cenáculo, e ele senta à janela, terceiro andar, lá atrás a escuridão da noite, as costas dele. Resultado, naquela posição ali, entre as trevas e as costas, e a luz à frente, o resultado não foi outro, ele caiu. Mas a igreja foi lá, através de Paulo, a intercessão da igreja ali, o moço foi recuperado, voltou de novo para a ceia, o culto continuou. Então era uma igreja assim, ela não tolerava o mau crente. O mau crente tinha que ter uma experiência com o Senhor para ele andar no caminho. Porque o grande problema do mau crente é que a palavra não entra na mente dele. É a semeadura que foi lançada, terra de beira de caminho é terra dura. De tanta pessoa passar no caminho, a terra vai ficando dura. A semeadura que cai ali não penetra na terra. Essa semeadura ela é perdida. Por quê? Porque ela não penetra, a palavra não entra, aí vem o maligno e arrebata aquela semeadura. Então aquela parte da semeadura fica perdida. Aí continuando o versículo, verso 2 ainda: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. O que quer dizer ser apóstolo e não ser? É o crente que diz que é crente, mas não é. Ele só é crente dentro da igreja. Lá fora no mundo, ele dá mau testemunho. Então ele prega uma mensagem que ele não vive a mensagem. Está lá no púlpito, todo empacotadinho lá, de paletó e gravata, mas lá fora no mundo está sonegando imposto, está fazendo coisa errada. Então esse é o dizer ser apóstolo e não ser. O crente nominal, ele não é um crente efetivo, ele é nominal, ele só tem nome de crente. Então essa igreja não tolerava crente assim. Puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Então é aquele tipo de crente formado como a terra que cai
nos pedregais. Terra de pedregal, ela é muito receptiva, ela recebe bem a semente, mas o grande problema está na hora da planta crescer, porque quando a planta vai crescer, a raiz precisa se aprofundar. Então ela não pode crescer sem aprofundar as raízes. Mas na hora das raízes se aprofundarem, o que acontece? Tem os pedregais. Os pedregais são as lutas, são as provas. Os pedregais são aquilo que o crente, para crescer na vida espiritual, ele precisa vencer. Vencer a manha dele, a natureza dele, vencer o argumento dele, vencer a inclinação dele para a carne. Então ele tem que lutar contra isso, são os pedregais. Se ele não lutar contra isso, ele não vai conseguir crescer. Então era esse tipo de crente que diz aqui o texto. Ele diz ser, mas ele não é. Ele precisa ter experiência, ele precisa de crescimento espiritual. Por quê? Porque o sol vai continuar batendo. E se ele não crescer, o sol vai bater sobre a planta e a planta vai queimar e vai se perder aquela semeadura. Então esse é o que diz ser apóstolo e não é. E tu os achaste mentirosos. Esse é o restante do versículo aqui. E tu os achaste mentirosos. O que é o crente mentiroso? A mentira está relacionada aos espinhos. O crente está crescendo, mas o pecado está crescendo junto com ele. A mentira, o engano das riquezas do mundo, o engano dos valores materiais, o engano de um evangelho que quer levar a pessoa a crescer, mas crescer somente para esta vida aqui. Então esse é o espinho, esse engano, o resultado é que no final esse engano vai crescer junto, ou seja, esse espinho, e ele vai sufocar a planta, Então esse é o relacionamento existente entre essa igreja e a igreja e a parábola do semeador. Agora, na parábola do semeador, você vai encontrar a situação da boa semente. O que é a boa semente? É aquela que caiu na boa terra. Desculpa, boa semente não, a boa terra. A boa terra é aquela que recebeu a semente. Então, o resultado vai ser o quê? A colheita vai ser farta. Um vai produzir 100, outro vai produzir 60, outro vai produzir 30, mas todos vão produzir. E esse foi o resultado que a igreja naquele período ali vai fornecer para a igreja seguinte, que é Esmirna, onde ali estará a relação entre joio e trigo. Agora já não é mais uma lavoura, uma semeadura, como na parábola do semeador. Agora é uma lavoura específica de trigo, onde junto com o trigo vai crescer o joio. Mas aí o que vai acontecer na igreja de Éfeso, ou seja, o período profético de Éfeso? O período profético de Éfeso, o que vai marcar é a semeadura. E para semear ali a semeadura, a semente, foi preciso que os apóstolos fossem bastante incisivos, enfáticos na questão doutrinária, porque a igreja em Éfeso, o que vai caracterizar aqui a igreja em Éfeso, é que aqui a igreja vai ser a igreja que vai receber a semente, a palavra, a doutrina. Porque a igreja seguinte, que é Esmirna, a característica dela já vai ser diferente. Ela vai ter uma característica de uma igreja que vai viver a doutrina. E como é que a semeadura vai ser feita? Como é que a doutrina vai ser estabelecida? Aí você vai pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai pegar as cartas dos apóstolos que eles escrevem, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, cartas pessoais, cartas gerais, que são escritas ali pelos apóstolos, e nessas cartas eles tiveram que deixar muito clara a questão doutrinária da igreja. Isso era fundamental. Por exemplo, para os irmãos que estavam lá na Galácia, influenciados pelo Velho Testamento, pelas obras da lei no Velho Testamento, foi preciso de Paulo ser enfático com eles, porque a questão deles era uma questão inclusive carnal. Paulo chegou ao ponto de dizer que quando escreveu para os irmãos da Galácia, foi preciso ir ter com eles na carne, porque eles estavam na carne. E Paulo escreve para eles exatamente assim: eu admiro vocês começaram tão bem, começaram no Espírito,
estão terminando na carne. Então, eram cartas enfáticas, porque a questão ali era estabelecer a doutrina. A igreja precisava estar bem doutrinada, com a palavra, a semente, para os irmãos produzirem os resultados. Então a igreja não podia simplesmente iniciar a caminhada dela sem, ainda com dúvida na questão doutrinária. Por exemplo, questões enfáticas de salvação pela graça e não salvação pelas obras da lei. Isso era enfático para a igreja, porque os irmãos que se convertiam oriundos do judaísmo queriam impor aos irmãos que se convertiam oriundos das outras nações, impor a eles o jugo da lei que nem os pais deles suportaram, lá no Velho Testamento. Então foi preciso o apóstolo Paulo ser enfático, escrevendo a carta aos Gálatas, escrevendo aos Colossenses, escrevendo na escritura da carta aos Hebreus, que não se tem certeza se foi Paulo mesmo que escreveu a carta aos Hebreus, ou se não foi, mas o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus enfatizou a questão dos rituais do Velho Testamento, comparando tudo com a graça no Novo Testamento. E lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, chegou um ponto que os apóstolos tiveram que se reunir para tratar dessa questão. E lá no versículo 11 do capítulo 15 de Atos, está lá o resultado da reunião. O resultado foi: cremos que seremos salvos pela graça. Então ficou estabelecida a doutrina, os apóstolos escreveram, mandaram para as igrejas, porque a igreja ali em Éfeso, a igreja aceitável, Éfeso significa aceitável. O que caracterizou essa igreja ali foi o estabelecimento da doutrina. Então muitas lutas tiveram que se travar. É como nós hoje, quando nós falamos hoje em doutrina na obra, nós travamos lutas, que o Espírito Santo quer falar, mas os que estão na carne não querem ouvir, estão na razão. Em vez de eles lerem a palavra, eles estão lendo outras literaturas, então eles entram na razão, aí não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Então a questão de estabelecimento da doutrina, ela é enfática para a igreja. O Espírito Santo não abre mão da questão doutrinária, Muito bem, então diante dessa colocação, nós chegamos aqui no verso 3, né? E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Aí o verso 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Essa expressão é a mesma expressão de o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Aqueles que ficaram à beira do caminho, aqueles que não conseguiram superar os pedregais, aqueles que não conseguiram vencer as sedições do pecado, que são os espinheiros. Espinho na Bíblia simboliza o pecado. Então esses deixaram o primeiro amor. Esse primeiro amor é aquilo que caracteriza hoje a igreja fiel de Jesus nos dias atuais. Estamos vivendo agora nos últimos tempos da igreja, mas nós não perdemos o primeiro amor, porque o primeiro amor, sabe qual é o primeiro amor? Aquele que foi derramado lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes, que é o Espírito Santo. Nós estamos na obra do Espírito Santo, não queremos uma obra de homens. Então o primeiro amor é esse, amor é o Espírito Santo. Os irmãos viram aqui ontem, na aula que foi dada sobre Cantares de Salomão, o que representa o amor. Quando você fala em amor na Bíblia, você está falando do Espírito Santo. Então esse é o primeiro amor, esse nós não podemos perder. E as pessoas às vezes perdem o primeiro amor, porque entram para o segundo amor, né? O segundo amor é a carne, é a razão, é o argumento, é a religião. Ele troca a obra por uma religião, então ele perde o primeiro amor e fica com o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Mas o primeiro amor é o Espírito Santo. E é isso que caracteriza a igreja fiel nos dias atuais. Ela conservar até os últimos dias essa característica de obra do Espírito Santo.